Graça e paz a todos, boa noite. Quantos estão alegres com o Senhor nessa noite? Amém? Meu amigo ali falou tudo, o nervosismo é grande. Vocês não sabem. Mas eu estou muito feliz hoje, duplamente feliz, ou talvez triplamente feliz, se isso existe. Primeiro, eu estou feliz demais de ver o Luiz ali. Há um mês atrás, mais ou menos, eu acredito, até mais, eu fui visitá-lo no hospital e, para ser sincero, eu fiquei assustado. Mas a graça de Deus é boa demais, porque Ele está aqui, cheio de saúde, Deus está o curando, trabalhando na sua vida. Há uma semana, eu acho que atrás, uma semana e meia, tive com ele lá também, nós cantamos quase mais de 1 hora, músicas antigas, algumas delas eu não conhecia, não me lembrava, mas foi um tempo bom demais, edificou minha vida demais, Luiz, você tem edificado. E é bom demais ver você aqui, e vendo que o Senhor é bom, que o Senhor Ele cura, Ele liberta, Ele move no meio da igreja, e vendo a igreja agindo. A outra alegria que eu tenho demais, agora quando estava dando a volta, eu vi o Humberto lá atrás. Humberto, é bom demais te ver, que Deus, a graça de Deus esteja na sua vida também. E a terceira alegria é de mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando algo de Deus com vocês. Como vocês sabem, nós hoje, nesse mês, nós estamos comemorando os 8 anos da Zion e falando sobre os frutos do Espírito. Quantos aqui têm sido abençoados e têm recebido nos GPs, nas pregações, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o último, que é o domínio próprio. É o mais fácil de todos. Quando o pastor perguntou se eu poderia trazer essa palavra, eu vi que era domínio próprio. Eu vou ser sincero para você, eu não toquei nesse assunto por alguns dias ou semanas. E até difícil, eu estava falando para a Mariana ali agora, eu não sei se eu vou conseguir, porque a última coisa, pelo menos para mim, quando você quer trazer algo do Senhor, você quer primeiro viver, né? Não que eu não tenha vivido 100%, mas é difícil e é árduo. Mas eu gostaria de compartilhar várias coisas a respeito sobre o domínio próprio. E antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você já tem, ou você leia aqui comigo, Gálatas 5, 16 ao 25. Eu quero ser bem rápido, eu não quero gastar muito tempo, para que você tenha a entender aquilo e compreender o que o Senhor tem para nós hoje, amém? Vamos ler o que está escrito em Gálatas 5:16 até o 25, é um dos versículos que nós temos lido muito essas semanas, não? Diz assim, Paulo escreve à igreja de Gálatas: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amém. Graças te damos, Jesus, por esse dia, por esse momento, por essa noite, Senhor. Te damos graças porque Tu preparaste esse momento, Senhor. Já estava escrito na eternidade que nesse dia 28 de junho, às 7h58, estaríamos reunidos aqui para, Senhor, desfrutarmos da Tua presença. Espírito Santo, convidamos a Tua presença aqui, Tu eu manifestar a tua obra, Senhor, que não seja por emoções humanas, nem, Senhor, técnicas humanas, mas que possamos, Senhor, sentir aqui, Senhor, um vento novo, algo novo, sermos tocados, transformados e recebemos a Tua palavra, Senhor.
Que possamos viver, Senhor, e frutificar, Senhor, esses teus frutos, ó Espírito, na nossa vida. Que cada um de nós, Senhor, possamos, Senhor, sairmos daqui, desse mês, dessas palavras tão poderosas que temos estudado, aprendido, lido, comido, Senhor, e vivido, Senhor, para que possamos ser discípulos teus, Senhor, que amam, que são longânimos, são pacientes, são fiéis, são amorosos. Senhor, que são cheios de domínio próprio, são fiéis em tudo. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua obra em nós, ela continua a cada momento, a cada dia, tu não nos esqueceu de nós, e tenho certeza, Senhor, que cada vez mais caminhamos, Senhor, para sermos semelhantes a ti. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém. Amém. É verdade. Nós temos sido impactados pela palavra do Senhor todas as vezes. E falando sobre os frutos do Espírito, falando sobre esse tema, ele nos impacta, não sei você, porque quando nós aprendemos sobre esses 8, 9 frutos do Espírito que Paulo descreve aqui, vemos talvez, não sei você, que tem alguns deles que a gente falta, não? Eu não sei você, talvez eu seja o único, mas todos eles aqui eu digo, eu posso trabalhar mais. A nossa índole, talvez, alguns frutos do Espírito, eles vêm mais facilmente, nós conseguimos viver, frutificar mais facilmente. Talvez você é um homem amoroso, que leva rosas para sua esposa todos os fins de semana, não? Ou talvez você é um cara cheio de paciência, uma mulher cheia de paciência, o seu filho pode quebrar a casa toda e você vai dizer, aleluia, Deus é bom. Talvez você é fiel em tudo. Talvez sua fidelidade é grande, que você nunca falta, você está sempre pronto a seguir a sua palavra, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Mas eu tenho certeza que há frutos em nós, do Espírito, que talvez ainda estão a luzinha apagada, falhos. E para ser sincero, há uma obra em nós que tem que ser contínua. Nós temos que ver o frutificar do Espírito em nós todos os dias. Não devemos ficar assentados e somente descansando, lendo a palavra, vindo aos cultos às quintas-feiras, cantando e indo embora, e assim é. Mas temos que frutificar e testemunhar a mudança de Cristo em nossa vida, amém? É interessante o que Paulo escreve aqui. Mas antes de falar sobre os versículos e falar sobre domínio próprio, eu gostaria de só dar um anelo ou um relato bem por cima a respeito dessa carta, porque me chamou muito a atenção. E quando a gente aprendemos por que Paulo escreve essa carta a Gálatas, podemos entender talvez algumas das suas palavras aqui que nós lemos. Se você for ler o capítulo número 3, para mim foi um dos melhores, porque Paulo chega a ser bem sarcástico com esse povo um pouco. E a linguagem que ele usa, muitas das vezes eu começava a rir, não porque eu achava engraçado, mas como a audácia e a altivez que Paulo tinha de escrever. Porque ele, provavelmente não, ele vivia esses frutos do Espírito e ele falava com autoridade. E Deus nos chama para nós vivermos em autoridade também, para que possamos testemunhar e viver esses frutos do Espírito e pregarmos ao Evangelho a toda criatura, amém? Onde nós estivermos, na nossa casa, no trabalho, na rua. Gálatas é uma região hoje na Turquia, no sul da Turquia, ou norte, agora me esqueço, mas Paulo tinha passado nessa região por várias cidades e ali ele fundou igrejas. Esses irmãos que ele está escrevendo aqui são irmãos que não eram judeus, mas eram gentios. E essa carta, ele passou por lá e fundou essa igreja. Muitos historiadores dizem que está ali por volta do livro de Atos 14, 13. São as cidades da onde ele pregou e ele evangelizou esse povo. Essa carta ele manda porque ele já não estava lá. Então ele manda essa carta. Mas há uma razão peculiar porque ele escreve essa carta a esse povo na região da Galácia. A razão é porque havia alguns homens que tinham se infiltrado no meio dessa igreja. E eles foram lá pregar um evangelho completo ou diferente daquilo que Paulo tinha ensinado a eles. Eles foram lá pregar, dizer a eles, olha, vocês aceitaram a Cristo, amém, mas vocês também têm que se tornar judeus e seguirem a lei, têm que se circuncidar.
E é por isso que Paulo, quando ele está escrevendo, quando nós lemos aqui o que ele escreveu, principalmente ali no versículo 18, ele diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque esses homens estavam lá, pregaram, ensinaram a esse povo e torceram muitas das coisas que Paulo escreveu. Então Paulo aqui está trazendo uma mensagem, ou essa carta está advertindo esse povo, dizendo, olha, vocês têm que ser cheios do Espírito. Não é mais somente agora pela lei não a lei de Judeia ou a lei de Moisés, agora é sobre Jesus que nós recebemos a salvação. Sobre Jesus nós agora somos circuncidados, a circuncisão vem por Jesus. E é interessante porque Paulo começa no versículo 16 dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da carne. Irmãos, lendo e estudando sobre os frutos do Espírito, me caiu na memória, ou algo veio a mim, algo que acontece com cada um de nós, não somente nós cristãos, mas qualquer pessoa. Há uma luta interna, diária, que nós lutamos todos os dias, eu e você. Principalmente nós que nos chamamos um povo cristão, o povo de Deus. Há uma luta diária, todo momento, em que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. A nossa carne, ela floresce, ela é cheia de desejos, cheia de vontades. Ela quer descanso. Ela quer prazer. Ela quer se sentir bem. Muitos de nós temos certos desejos, prazeres neste mundo, que a nossa carne, elas são voltados àquilo. Muitos deles são pecaminosos, como nós lemos ali em Gálatas 5,19, as obras da carne. A nossa carne, ela puxa, ela luta contra aquilo que o Espírito quer. E é preciso que nós entendamos isso. É preciso que nós compreendamos que há uma luta dentro de nós. E eu falo para você, e aqui eu tenho vários exemplos, porque eu estava pensando, quais exemplos eu posso te dar? O melhor exemplo que eu posso te dar é o que eu vivo, porque você vem a entender. Um dos exemplos que tenho é que muitas das vezes eu estou cansado e eu não quero orar. Muitas das vezes eu não estou afim de ler a palavra. Muitas das vezes eu não estou afim de fazer o tral. Talvez você passe por isso também. A nossa carne, ela quer descanso, ela não quer gastar tempo ou ler algo. Ela quer assistir o YouTube, ou ela quer assistir uma televisão, um programa. Há uma luta interna em nós todo o momento, da nossa carne contra o nosso espírito. Há um pregador que eu estava escutando, ele falou algo que me chamou muita atenção, e até no GP eu compartilhei. Ele disse que ele tinha ido pregar num sábado à noite numa igreja, bem longe da sua igreja central, de onde ele era pastor. E ele chegou muito tarde em casa, era provavelmente das 2h no domingo. E era um dia, e ele deitou, e ele tinha que, no domingo de manhã, tinha o culto na sua igreja. Diz ele que ele deita, dorme, põe o alarme para trocar às 6h, porque o culto começava às 9h. Ele tinha que se preparar para ir para a igreja, para o culto. E diz ele que quando o alarme toca, ele percebe que está escuro. No tempo de inverno, o céu está escuro ainda, e ele vê uma gretinha, ele vê que o tempo lá fora está nublado também, ele escuta a chuva batendo na janela. E o corpo dele, a carne dele diz assim, fica na cama. Quantos aqui já passaram por isso? O nosso corpo nesses momentos quer mais é o quê? Cama, deleitar, descansar. E o corpo diz, fique aqui, não saia. Só que ele tinha que pregar em 2, 3 horas. E ele ficou, o que eu faço? Era uma luta interna nele. O Espírito dizia, você tem que levantar, você tem que ir à igreja, você tem que pregar. Mas a carne dele dizia, não, fique aqui, está gostoso, não se importa, ninguém vai se importar se você não for. Há uma luta interna em nós todos os dias, no nosso espírito contra a nossa carne. E quando nós falamos dos frutos do Espírito, muitas das vezes a nossa carne não quer amar. Muitas das vezes a nossa carne não quer ter amabilidade, nem muito menos paciência, quando alguém pisa no nosso calo. Quem diria domínio próprio? Quantos aqui, talvez, são levados por emoções e tomam decisões por essas emoções? Eu sei, sou um deles. Eu posso dividir com vocês várias coisas que eu não consigo dominar, que não consigo ter controle, porque a minha carne fala mais alto. A minha carne, ela exala,
e muitas das vezes me sinto afligido e me sinto perdendo a luta. E por que isso? Por que passamos por essas dificuldades? Mas graças a Deus, louvado seja Deus, porque um dia essa velha natureza, ela será completamente erradicada na nossa vida. Sabe por quê? Porque logo nós receberemos um corpo glorificado e nunca mais teremos que sofrer o que essa carne nos faz sofrer. Porque, irmão, se você vive pela carne, você sofre. A carne dá prazeres, mas como nós vimos aqui, as obras da carne são o quê? Impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria e outras coisas que Paulo escreve. E Paulo adverte dizendo, aqueles que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Elas podem dar prazer, mas no final das contas, há o quê? A morte. Então as obras da carne não são algo que nós devemos ter prazer, mas o nosso corpo quer. Há uma luta constante dentro de nós. Há uma luta constante dentro de nós, mas glória a Deus, porque logo nós receberemos um corpo glorificado. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo o quê? Eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Esse pastor, quando ele decidiu levantar e nem dar muito ouvido à sua carne, ele esmurrou o corpo. Muitos levam a literário, principalmente na igreja católica, levavam ao literário essas palavras, eles se esmurravam, se batiam o seu corpo físico, mas Paulo não está dizendo sobre isso. Ele está falando, não, olha, se você gosta de um pudim, mas você já está panturrado, cheio, e você não quer cometer a obra da carne e da glutonaria, esmurra o seu corpo e não coma o pudim. Se satisfaça com o que você já tenha comido. Eu sou um daqueles que luto contra a comida a minha vida inteira. Talvez não pareça, mas aqueles que me conhecem sabem que já fui um rapaz grande e luto todos os dias para continuar assim. Mas já passei muitas lutas. E vou dar um exemplo. Desculpa aqueles que estavam no GP porque eles vão escutar de novo. Eu já fiz cirurgia bariátrica. Já fiz 4. Aí você fala, 4? 4. A primeira, eu botei um anel. O anel, se você não sabe, aqui está o seu estômago, ele põe um anel médico. E nesse anel ele põe um receptador e ele enche de um líquido e ele vai fechando o estômago para que você, nesse pequeno espaço, você se satisfaça com pouco comida. E aí está o seu estômago normal. Só que o Wesley, ele tem a carne dele fala muito alta. E eu tinha um problema porque eu tentava burlar esse anel. E eu fazia isso muito bem. Perdi peso, mas eu tive que tirar esse anel um dia. Por quê? Porque uma vez a Raquel estava no meu colo, o joelhinho dela, ela era pequena, tinha mais ou menos 1 ano e meio, ela põe o joelhinho aqui. E quando ela põe o joelho na boca do meu estômago aqui, eu sinto que o meu estômago fechou. Eu tomava um líquido, voltava tudo. E eu falei que está acontecendo alguma coisa errada. Estava aberto antes. Só que, o que o Wesley fazia? Ele comia e enchia. Aí eu saía, o prato estava cheio, né? Porque você sabe, o olho. Eu ia para o lado e dava uns pulinhos. Para quê? Para que você acha que eu dava pulinho? Para a gravidade funcionar, a comida cair. Aí eu escutava, eu sentia um barulho assim. Pô. Eu falava, abriu. Comia mais um pouco. E fui fazendo isso. O que aconteceu? O meu estômago inflamou. Criei úlceras. E esse dia que a Raquel põe foi o toque final. Porque o meu estômago fechou, porque ele estava totalmente enfermo, ele estava cheio de inflamação. Inflamou. Vou ao médico, direto à emergência. Chego lá, os médicos não sabem como abrir o tal do anel. Liga para o meu médico está de férias. E eu estou dizendo para o médico, rapaz, está aqui, ó, só enfia a agulha aqui, eu não aguentando mais.
Só enfia agulha aqui, eu mesmo faço, me dá aí. Ele, não. Eu falei, eu tenho que ligar, eu não sei fazer. Eu falei, tá aqui. E ele foi e põe a agulha. Depois de falar com o meu médico, ele tira. E quando ele tira o líquido que está ali, meu estômago abre um pouco e eu me sinto aliviado. Passa alguns dias, eu vou no meu médico, eu faço o exame. Ele fala, rapaz, o que você fez com o seu estômago? Eu falei, não sei. Falta de domínio próprio. Não conseguia me satisfazer com a comida. Aí essa segunda cirurgia, eu tenho que tirar o meu anel. Tiro imediatamente, uns dias depois eu tiro ele. Fico 1 ano e pouco sem nenhuma redução estomacal. Tinha perdido bastante livro. O que você acha que aconteceu? Eu ganhei o peso que eu tinha perdido e um pouco mais em meses. Porque eu não tinha domínio próprio. Você está entendendo o que eu estou falando? Paulo aqui está dizendo, as obras da carne, quais delas são? Quais delas são? Embriaguez, glutonaria, você pode botar aí. E eu lá pecando, para satisfazer a minha carne. Existe uma luta, eu e você. O meu problema é comer. Talvez o seu é imoralidade sexual. Talvez você é porque você não tem paciência, se ira muito rápido, muito fácil. Talvez você é porque você é impulsivo, toma decisões sem esperar no Senhor. Nós todos temos algo que precisa ser preenchido pelo Espírito. Mas essa luta, você me pergunta, Wesley, como é que eu venço essa luta? Como é que eu venço? Eu te falo até hoje que eu ainda estou tentando, é um dia a cada vez. Alguns me perguntam o que eu faço, eu falo assim, eu sou que nem uma pessoa alcoólatra que foi um drogado. Cada dia uma vitória. Tem dia que eu perco, tem dia que eu ganho. Esse é meu problema. Tem dia que eu compro as balinhas de caramelo. Tem outros dias que eu falo, vocês acham que é brincadeira? Eu vou no CVS, eu passo pelo lado do doce, ela está lá. Eu olho para ela e quando... Sabe o que é mais o pior? Que os safados ainda põem, desculpa, não é safado, mas o CVS, ele ainda põe assim, 2 por 5. Eu falo, pô, $5, eu vou saber, é só uma. Senhor, uma por dia. Aí eu chego no carro, abro o pacotinho, ponho uma. Eu falo, pô, tá bom isso aqui. É como eu falei para vocês, dá aquele estourinho, pá. E eu falo, não vai mais 2. E assim eu vou. E eu não consigo vencer. Aí como eu tenho que vencer? Esmurrar meu corpo. Veja, tá $4 por 2? Não. Algumas vezes eu venço, outras não. Mas eu preciso vencer. Como Paulo está dizendo em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo. Ele está dizendo que a nossa carne, ela não se converte. A nossa carne não se converte, irmãos. O pastor mais cheio da graça do Senhor pode colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer, sai tudo espírito maligno, ele vai sair, mas a sua carne vai continuar lá. E se você dá vazão a ela, você vai cair de novo. Ela precisa ser dominada, subjugada, colocada em sujeição. Nós não podemos deixar que a carne nos controle. Porque quando isso acontece, as obras da carne, elas se manifestam. E elas não se manifestam assim, de vez em quando, devagarmente. Elas se manifestam. Elas falam alto. Ela exala. Então a pergunta para nós essa noite é, como subjugar a nossa carne? Como podemos vencer os desejos carnais que guerreiam contra a nova natureza de Cristo em nós? Como podemos vencer? Irmãos, a única maneira de vencermos a nossa carne, e é simples, olha, eu não fiz seminário ainda, então, mas eu digo para você, bem simples, porque Paulo escreve aqui no primeiro versículo de 16, a única maneira de vencermos a nossa carne é nós, eu e você, sermos dominados. Diga comigo assim, ser dominado. Vira para o seu irmão e diga assim, ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Vira para o seu irmão que está do seu outro lado e diga assim, seja dominado pelo Espírito Santo de Deus.
Diga para ele assim do outro lado: não seja dominado pelas cobras da sua carne. Esmurre a sua carne. Aleluia. O fruto do Espírito, domínio próprio. Quero dizer para vocês nessa noite, que o fruto do Espírito, como nós temos aprendido nessas últimas semanas, estudado e lido, eles não vêm pela nossa força de vontade. Eles não nascem em nós por uma disciplina humana. Mas eles sim vêm por submissão e o obedecer ao Espírito de Deus. Essa é a chave, é simples. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou mandar alguém que vai estar com vocês todos os dias. E Ele é quem? Ele é o Espírito Santo. E Ele nos mandou, Ele está neste lugar. Meu irmão, eu sei que é difícil, eu luto contra a carne como você. Mas a fórmula de nós vencermos o nosso pecado, a fórmula de nós vencermos a nossa carne, é nós nos subjugarmos ao Espírito Santo de Deus, é nós nos submetermos ao Espírito Santo de Deus. O segredo, meus irmãos, está numa vida cheia e dominada pelo Espírito Santo. Eu e você necessitamos estar cheios, ser dominados por Ele. Irmãos, não há espaço para as obras da carne quando nós estamos cheios do Espírito. Não tem espaço, os dois não vivem junto. Sabe como nós vencemos a nossa carne? Se estamos cheios de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ou seja, os frutos do Espírito não são fruto do nosso esforço, mas da presença contínua do Espírito em nós. Quando andamos no Espírito, aí sim nós vivemos em liberdade. A liberdade que Jesus pregou aos discípulos, e Ele falou a mim e a você, e Ele veio em nós pela cruz e pelo sangue que nos se verteu sobre nós. Ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. À medida que nós nos rendemos a Ele, Ele produz em nós aquilo que agrada ao Pai. Portanto, eu e você, amado, eu o convido, devemos viver pelo Espírito. Não apenas uma vez por semana, não apenas aos sábados à noite, não apenas no GP, não apenas quando você faz o seu trau, mas diariamente, todo o tempo, todo momento, toda hora, o nosso íntimo, a nossa vida, o nosso falar, o nosso pensar tem que estar nele, os nossos olhos têm que estar voltados a Ele, o nosso desejo tem que estar em buscar a presença dEle, em ver a sua face, em buscar um relacionamento íntimo com Ele. Assim como você tem um relacionamento íntimo com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, da mesma forma, busque um relacionamento íntimo com o Espírito de Deus. Busque um relacionamento íntimo com o Senhor. Lute e esmurre a sua carne. Sabe, muitas das vezes eu falo por mim mesmo, e eu vou dar um exemplo para você. Quando o pastor me convidou para pregar aqui, eu falei, eu vou jejuar e vou orar, porque naquele dia o Senhor vai pegar fogo neste lugar. E eu falo para você, pergunte para mim quantas vezes eu jejuei. Eu falo, olha, eu estou confessando aqui que eu errei. Eu não consegui vencer a minha carne essa semana. Estou falando a verdade. E passaram os dias, a correria de trabalho, agora que tem que voltar para o escritório, não tenho mais a mamata, como eu estava falando, de trabalhar em casa todos os dias. E eu tive que não conseguir jejuar da maneira que eu gostaria de jejuar. Não consegui me entregar no jejum. E eu me senti um falido. Até quando eu estava conversando com a Mariana hoje de manhã, eu falei, Mariana, eu não sei não, mas graças a Deus que não é pela minha obra e não é pela a minha forma de falar, mas é o Espírito de Deus que age neste lugar. Porque se fosse por mim, pela minha busca, ai, Senhor. Irmãos, nós temos que vencer a nossa carne. A nossa carne não traz nada de bom. Nada de bom. O domínio próprio é uma obra do Espírito. Tem 3 pontos que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. E o primeiro deles, o domínio próprio é uma obra do Espírito. Na psicologia, o domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos e emoções e comportamentos. Também chamado de self-control, autocontrole.
Quantos aqui conseguem ter autocontrole? Levante a sua mão aí. Quem que se controla quando você vê, sei lá, uma picanha suculenta assim? Com aquela polentinha frita? Rapaz, e aquela Coca-Cola gelada. É bom demais. Mas a psicologia, quando nós lemos a interpretação de domínio próprio, né, é a capacidade de controlar impulsos. Talvez, como você, de vez em quando eu venço a minha dificuldade de comer um doce. Se você for olhar no meu carro, não o que está aqui, mas o que está lá em casa, você vai abrir ele e você vai ver alguns Starbursts. Algumas coisinhas. Porque eu dirijo, é longe para ir para o trabalho e voltar, né? Mas de vez em quando eu venço. Mas o domínio próprio, sem o Espírito Santo, eu posso vencer ele hoje. Mas amanhã eu caio no buraco de novo. Talvez você tenha uma dificuldade, um pecado aí, seja lá o qual for, você vence ele hoje. Mas amanhã você vê no mesmo buraco de novo, estou lá, pequei. Não estou amando a minha esposa da maneira que eu tenho que amar. Não estou sendo fiel da maneira que tenho que ser fiel. Não estou tendo muita discórdia, muito ódio em mim. Talvez você vence na segunda, na terça, mas chega a quarta, alguém cruza você no trânsito e você xinga. Mas ontem, quando ele cruzou, o outro carro cruzou, você venceu. Pela sua carne, talvez você consiga dominar-se algumas vezes. Mas o Espírito Santo, quando nós estamos cheios dele, nós conseguimos dominar a nossa carne o tempo inteiro. Quando nós estamos cheios do Espírito. Então é por isso que nós temos que buscar um relacionamento com o Espírito Santo o tempo todo, toda hora, o tempo todo. Não somente quando nós nos reunimos aqui. Não somente quando você está passando por uma dificuldade ou uma necessidade. O fruto do Espírito que Paulo escreve na carta aos Gálatas, domínio próprio, não é um fruto gerado pela minha força e nem pela sua força, mas sim gerado em mim pelo Espírito de Deus. Precisamos ser o quê? Dominados pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus nos domina, ele domina o nosso temperamento. Então, tomamo-nos comedidos nas palavras e sensatos nas atitudes. Sensatos nas atitudes. Como é difícil muitas das vezes ser sensato. Como é difícil muitas das vezes ser comedido, principalmente quando alguém pisa no nosso calo. Principalmente quando nós não escutamos aquilo que não queremos escutar. Ou talvez escutamos a verdade que não queremos que alguém fale a nós. Domínio próprio é uma característica gerada em mim, é um fruto gerado em mim pelo Espírito e não pela força humana. Domínio próprio gerado em nós pelo Espírito é um controle espiritual dos impulsos carnais, produzido pela presença ativa do Espírito de Deus. Todos os frutos do Espírito que nós lemos, entendemos, sabemos, todos eles nós podemos viver se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio, irmãos, ele é essencial para a santidade. Ele é a capacidade de dizer não ao pecado, mesmo quando a carne quer dizer sim. A carne floresce, mas com o domínio próprio cheio do Espírito, pelo fruto do Espírito do domínio próprio, nós conseguimos vencer a carne. Dizemos, carne, hoje eu não caio nessa. Hoje eu não tenho olhos para isso. Amanhã, da mesma forma, porque eu estou cheio do Espírito e frutifico domínio próprio. Ah, Senhor, que Tu derrame sobre nós o Teu Espírito e cada vez mais nós sejamos confundidos contigo, Senhor. Esses 9 frutos do Espírito, podemos dividir eles em 3 partes. Eu gostaria de dividir, recapitulando um pouco o que nós estudamos e aprendemos essas semanas. Amor, alegria e paz, os 3 primeiros que Paulo escreve. Essa é uma triade de virtudes cristãs gerais. No entanto, elas parecem, em primeiro lugar, dizer a respeito à atitude com Deus, pois como cristãos, nosso primeiro amor é o amor por Deus. Nossa principal alegria é a alegria em
Deus. E a nossa paz é mais profunda, é a paz com Deus. Em seguida, nós temos a paciência, a amabilidade, a bondade. Essas são virtudes sociais, voltadas para outros. Paciência, tolerância para com os que nos irritam e nos perseguem. A amabilidade relaciona-se à disposição, enquanto bondade traduz-se em palavras de ações. A terceira triade é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade descreve a confiabilidade de uma pessoa cristã. Mansidão é a humildade que Cristo exibiu. Ambas são aspectos do domínio próprio. Irmãos, que eu e você possamos testemunhar e viver domínio próprio aonde nós estivermos, na nossa casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que as pessoas vejam em você um homem e uma mulher cheia do Espírito. Mas talvez você ainda tenha uma pergunta: Wesley, como eu posso vencer a carne e viver no Espírito? É importante que nós saibamos que a nossa carne está em conflito diário com o nosso Espírito. Como Paulo escreveu, ele diz assim, pois a carne, no versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Aí ele fala, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, o que ele está dizendo? Quando o Espírito não controla a minha vida, eu não sou dominado pelo Espírito, a carne, ela controla e eu faço o que eu não desejo. Mas se vocês são guiados, se nós somos guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Minha nova natureza, ela tem fome de Deus, de santidade e bondade. Eu quero ser bom e praticar o bem. Muitas das vezes nós dissemos isso. Essa é a linguagem de todo cristão regenerado. Mas temos de acrescentar, sozinho, ainda que com esses novos desejos que nós temos de viver em santidade, não conseguimos fazer o que queremos. Por que não? Porque causa do pecado da carne que ainda não habitamos nela, essa luta constante. Esse é um conflito cristão violento, amargo e incessante. É um conflito em que não podemos ser vitoriosos sozinhos. Mas então, como subjugar a carne? Como podemos vencer os desejos carnais que guerreiam contra a nossa nova natureza? A única maneira, irmãos, de vencermos a nossa carne é nós deixarmos de ser dominados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você ainda pegou ainda o que eu estou falando. É uma volta e volta e volta. Eu não vou te trazer aqui algo sobrenatural, porque o sobrenatural é o Espírito Santo. Somente isso, essa é a única resposta para vencermos a nossa carne. É o Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5, 24 e 25, a crucificação da qual Paulo fala nesse trecho não é a mesma que ele fala em outras passagens, em que diz que estamos crucificados com Cristo pela união de fé com Ele. Aqui Paulo, que ele está dizendo, que nós é que tomamos medidas para sermos crucificados. Tomar a cruz, ela é vivida de figura de linguagem de Jesus para a autonegação. Paulo leva essa metáfora à conclusão lógica. Não de devemos apenas tomar a cruz e andar com ela, mas, na verdade, entender que a execução acontece. Devemos tomar a carne, tornar a nossa carne, nosso ego obstinado e rebelde, e pregá-los na cruz. Devemos pregar na cruz a nossa carne, irmãos. É por isso que eu já digo para você, o Evangelho de Cristo é simples. É Jesus na cruz e eu na cruz com Ele. Básico, Jesus morreu e nele nos santificou. E eu tenho que estar na cruz. Por isso que ele fala, aquele que não pegar a sua cruz, tomar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Se nós não estamos com a nossa carne pregada na cruz, se a nossa carne está cheia de vontade, ela floresce em nós, irmãos, tem algo de errado em nós. Algo de errado em nós. Se há áreas da sua vida que ainda você não conseguiu vencer a carne, essa é a noite de você se ajoelhar diante do Senhor. Senhor, eu entrego tudo perante a Ti. Tudo perante a Ti. A rejeição cristã, a velha natureza deve ser implacável. Ela deve ser implacável em nós. Nós temos que rejeitar a nossa velha natureza. Nós temos que esmurrar o nosso corpo e dizer, carne, aqui você não tem espaço. Quando chegar aquele momento de você saber que é a hora de você buscar ao Senhor, de orar, e a sua carne está dizendo, ai, estou cansado, foi um dia trabalhoso, foi longo, eu estou cheio de afazeres.
Subjugue a sua carne, põe ela na cruz e diga, não, eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a sua presença, e eu tenho certeza que você vai experimentar algo novo de Deus, e a sua vida e o seu espírito se renovará. A crucificação não era aplicada em pessoas boas, irmãos, ou refinadas. A crucificação no tempo de Jesus, ela era reservada aos piores criminosos. O que explica porque foi tão vergonhoso para Jesus Cristo ser crucificado. Se quisermos crucificar a nossa carne, está claro que ela não é algo digno de ser tratado com cortesia e zelo. Se a cruz é o lugar da nossa carne, e como nós sabemos que a cruz era aplicada por pessoas que não eram refinadas, era reservada para os piores criminosos, o que Jesus está dizendo da nossa carne? O que Jesus está dizendo sobre o poder da nossa carne? Que ela é uma coisa boa? Que é algo que nós devemos zelar? Que é algo que nós temos que ter cortesia e zelo? Não! Nós temos que esmurrá-la ela. Nós temos que botar ela na cruz, porque é isto que ela merece. Se você quer ter um relacionamento com o Senhor, não há outro lugar, não há outro espaço. Há algo tão maligno que não merece esse melhor destino do que ser crucificado a nossa carne. É importante que eu e você saibamos que a rejeição à velha natureza, ela será dolorosa. O que estou dizendo aqui para você não é algo que é fácil. Nós sabemos disso. Nós estamos vivendo isso. A crucificação era uma forma intensamente dolorosa de execução. E crucificar a nossa carne é doloroso, sim. É difícil, sim. Tem coisas que nós temos que abstinar, deixar de ter prazer, porque elas nos levam a pecar. Talvez, de novo eu volto, talvez você gosta de florear a história. Eu estava até pensando num exemplo para dar para vocês, mas eu não vou falar nesse, mas os flamenguistas acham que esse clube foi criado há 110 anos, mas eu digo para você, foi em 2019, quando eles venceram a Libertadores. Eu estou mentindo. Mas a gente brinca assim, um com o outro, para tirar sarro. Uma mentirinha. Algo para poder tirar uma vantagem do nosso irmão. E é algo que nós não devemos praticar nas mínimas coisas, até na parte do clubística que nós temos. Por isso que eu digo para você, seja tricolor, mosqueteiro, vira gremista, você vai ser vencedor. Nós temos que subjugar a nossa carne. Eu, falando nisso, sobre esse futebol, teve uma época da minha vida que eu era muito, como é aquela palavra? Começa com F, fanático. Fanático pelo Grêmio. Apesar de ter chegado nesse país com meus 13, 14 anos, a única coisa que me grudava, apesar que tenho meus familiares no Brasil, a única coisa que me grudava ao Brasil era o Grêmio. Eu sabia de tudo, todos os jogadores, todos os títulos, eu seguia todas as notícias, todos os dias. Eu até hoje pago pelos jornais brasileiros, do Rio Grande do Sul, os maiores dele, para ler notícia do Grêmio. Todo dia, da minha primeira coisa que eu fazia, nem abria a Bíblia e falava ao Senhor. Eu já olhava a mensagem, quem que o Grêmio contratou? Quando é que o novo Jardel chega? Quando é que o Ronaldinho volta? Já sofri tanto, por bobagem. A carne me leva a uns sofrimentos bestas. E graças a Deus eu estou conseguindo vencê-la. Ainda não venci totalmente, ela precisa ser crucificada mais ainda. Mas eu não vejo mais todos os dias a notícia do Grêmio. Nem sigo mais, graças a Deus. Nem sei qual a colocação que está no Campeonato Brasileiro, 13º. Mas... vamos vencendo de dia a dia. A rejeição à velha natureza, ela deve ser definitiva. Uma vez pregado na cruz, o criminoso foi deixado lá para o quê? Para morrer. Quando a pessoa é pregada na cruz, eles não tiravam, não, peninha, tira ele aí, você é um bom rapaz. Não, ele ficava lá e morria. Então quando nós crucificamos a nossa carne, ela tem que ficar lá. E ela tem que ser exposta também, esmurrando o nosso corpo. Paulo, ele gloriava-se, ele escreve nas suas aflições, no seu corpo. É algo, por quê? A nossa aflição no nosso corpo, quando nós subjugamos o nosso corpo, quer dizer que cada vez mais eu estou perto do meu Pai. Cada vez mais que a minha carne está na cruz, eu consigo vencer essas obras carnais que florescem em mim, quer dizer que cada vez mais eu estou me tornando santo. Cada vez mais eu estou vencendo o pecado. Irmãos,
Se queremos viver cheios da presença do Senhor, nós precisamos crucificar a nossa carne. Voltamos para a atitude que devemos adotar para com o Espírito Santo. Devemos ser guiados pelo Espírito e viver pelo Espírito e andar também pelo Espírito. O Espírito é quem guia, mas nós é que andamos. Ele nos guia e nós andamos junto com Ele. Não é nossa vontade, não é pelo nosso próprio domínio, mas é pelo domínio do Espírito Santo de Deus que nos leva, amém? No último ponto, já passando o tempo, a liberdade vinda do Espírito. Há uma liberdade que nós experimentamos e vivemos quando nós estamos cheios do Espírito. Toda vez que escreve sobre liberdade, Paulo acrescenta a advertência de que podemos facilmente perdê-la. Alguns deixam a liberdade e voltam à escravidão. Outros transformam a liberdade em libertinagem. Paulo enfatiza que a verdadeira liberdade cristã é expressa no domínio próprio, no serviço amoroso ao próximo e na obediência à lei de Deus. A questão é, como essas ações são possíveis? E a resposta ela é simples, pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos manter verdadeiramente livres. Somente o Espírito Santo de Deus, somente sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus, somente sendo cheios pelo Espírito Santo de Deus, podemos sim viver em liberdade. Na carta aos Gálatas, Paulo apresenta o Espírito Santo a mim e a você como um santificador, o único que pode se opor e subjugar a carne, a fim de que sejamos libertos de seu domínio e fazer com que os frutos do Espírito cresçam em nossa vida. É verdade que é Cristo que nos liberta, mas sem a obra contínua, diretiva e santificadora do Espírito Santo, nossa liberdade está fadada a se transformar somente em libertinagem. Eu vou repetir o que eu disse a você agora. Somente sem a obra contínua, diretiva e santificadora do Espírito Santo, nossa liberdade está fadada a se transformar em libertinagem. Paulo identifica um conflito cristão no qual os adversários são chamados de carne e o Espírito. Com a carne, Paulo se refere ao que somos por natureza e herança. Nós nascemos dessa carne. Não dá para viver sem ela, senão morremos. É natureza, é herança. Nossa condição caída do pecado. Mas com o Espírito, Paulo se refere ao Espírito Santo, que nos renova e nos regenera, dando-nos primeiro uma nova natureza e depois permanecendo em nós. Em termos simples, meu amado irmão e minha amada irmã, podemos dizer que a carne representa o que somos pelo nascimento natural. E o Espírito é o que nos tornamos por meio do novo nascimento em Jesus Cristo. Quantos aqui são nascidos de novo? Você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu nasci de novo. Então eu digo para você, se você pode declarar que você nasceu de novo, eu digo a você, há liberdade em você. Então você consegue vencer as obras da carne na sua vida. A carne não tem espaço onde o Espírito habita. A carne não vive onde o Espírito habita. Ela não consegue vencer essa batalha interna que nós temos todos os dias, todos os momentos. Ela é vencida quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós nos rendemos ao Espírito, somos dominados pelo Espírito Santo e dizemos: Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, enche o meu ser, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser, aleluia. A conclusão, os frutos do Espírito são um produto natural daqueles que permanecem na vide. Eles não podem ser produzidos pela força do homem. É produzido quando os cristãos vivem em comunhão com o Senhor. Quando a carne está crucificada, o Espírito Santo opera um milagre maravilhoso na medida em que fixamos os nossos olhos nele, fixamos os nossos olhos no Salvador, em amorosa adoração, e quando obedecemos a Ele diariamente, o Espírito de Deus agir em nós e nos transforma para sermos semelhantes a Cristo.
Como o ramo recebe a videira, vida e nutrição, assim também o discípulo de Cristo recebe toda a sua força da verdadeira vida, e assim ele é capaz de viver uma vida frutífera para Deus. Quando nós estamos na videira verdadeira, que é Cristo, assim nós podemos frutificar o Espírito, os frutos do Espírito de Deus. Eu pediria que você se colocasse de pé nesse momento. Irmãos, eu não sei como você tem sido impactado pelo que nós temos aprendido, estudado, escutado nessas últimas semanas sobre os frutos do Espírito. Eu não sei qual deles tem sido difícil na sua vida. Eu não sei o que tem te faltado. Talvez você está aí dizendo, Wesley, eu preciso vencer a minha carne. Wesley, há áreas da minha vida que está fraco. Eu te convido nessa noite, porque tenho certeza que cada um de nós temos partes em nossa vida que precisamos render ao Senhor. Há áreas da nossa vida que precisam ser entregues ao Senhor para que Ele venha frutificar em nós. Eu queria convidar você que você viesse aqui na frente para que nós orássemos juntos. Pediria a você que venha aqui à frente. Vamos orar como igreja juntos, nesse último sábado que estamos falando sobre os frutos do Espírito. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus derrame algo novo sobre nós nessa noite. Que talvez o Espírito da bondade que você não conseguiu ainda viver ele completamente na sua vida, hoje você saia daqui cheio de bondade. Talvez se seja fidelidade, você saia daqui cheia de fidelidade. Talvez se é longanimidade, você saia daqui uma pessoa longânima. Que o Senhor trabalhe na sua vida. Talvez se é amabilidade, você saia daqui uma pessoa cheia de amabilidade. Se talvez se é amor, se está faltando em você, que você saia cheia de amor, menos ódio, menos rancor. Se talvez está faltando em você domínio próprio, que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida domínio próprio. Irmãos, mais uma vez, a única maneira que possamos vencer as obras da carne é se nós entregarmos o nosso corpo, entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor, em submissão a Ele, crucificarmos a nossa carne. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos neste momento. Levante as suas mãos aos céus. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Pai, de coração aberto, Jesus. Viemos a Ti, Senhor, dizer, Pai, que há áreas na nossa vida que precisam mais de Ti. Há áreas na nossa vida que ainda não entregamos, Senhor, a Ti. Há lugares em nós, Senhor, que precisam, Senhor, ser vencidos, não pela minha força, mas pelo Teu domínio, ó Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã que está aqui, Senhor, nós precisamos mais de Ti. Ó Espírito de Deus, venha neste lugar. Venha neste lugar. Venha neste lugar, Senhor, e derrame sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, Senhor. Derrama mais sobre nós, Senhor, a Tua presença. Aleluia. Vamos, irmãos, comece a orar ao Senhor.